Olá pessoal, estamos aqui na curva E, Maison Blanche aqui atrás da gente. Estamos com o Jeep Renegade na sua versão Longitude. Não temos grandes novidades, mas eu nunca tinha andado com esse carro, que é um dos 10 mais vendidos no Brasil. É o primeiro na categoria de SUV compacto, e eu queria conhecer esse carro e mostrar alguns detalhes que me chamaram a atenção. Bom, essa versão, o valor dela é 108.380, que é a versão Longitude. A gama de preços do Renegade é bem ampla. Ela sai desde o Standard a 77.490 até o Trailhawk Diesel 4x4 a 152.990. O Bob, no lançamento desse carro lá em 2016, ele apelidou esse carro como o feinho simpático. E realmente, ele não é um carro bonito, que chama atenção, mas ele cativou o público, né? Tanto que é um dos 10 mais vendidos, ou o SUV mais vendido do mercado. Aqui na dianteira, a primeira coisa que chama a atenção é logicamente a grade da marca Jeep, com as 7 fendas aqui na dianteira. Faróis são em LED, tem a luz de rodagem diurna circular, okay? A gente tem luz de neblina e seta posicionada nesse ponto do para-choque. O ângulo de ataque é de 29 graus aqui. Rodas e pneus, o que a gente vê? Um pneu 225/55/18, né? Uma roda bonita nessa versão também. Esse aqui é um pneu Pirelli Scorpion M+S, é o chamado pneu verde, tá? Ele é para todo tipo de terreno, seja terreno escorregadio, asfalto, barro. Por ser pneu verde, né, ele já, de saída, ele já dá cerca de 2% a mais de economia de combustível. A motorização nessa versão Longitude é 1,8 litros. Esse motor ele entrega 135 cavalos com gasolina, 139 com álcool a 5.750 RPM, e o torque máximo 18,7 com gasolina e 19,2 com álcool a 3.750 RPM. O que a gente vê? Não é um motor aspirado, hein? Ele tem um coletor de admissão variável, perfeito? Então ele tem um sistema aqui que depende da condição que você está de rotação, ele usa ou o ramo mais longo ou o ramo mais curto, né? Ou seja, em baixa velocidade, baixa rotação, ele usa o ramo longo. Quando você passa de 4.000 RPM mais ou menos, ele comuta para o ramo mais curto para dar mais potência. 16 válvulas, a gente vê que as bobinas são diretamente aqui nas velas. A injeção, aqui os bicos, é no duto. É um motor que realmente ele não encanta, não é aquele motor que dá aquele entusiasmo para um carro. Tanto que ele faz um 0 a 100 de 11,1 segundo e uma velocidade máxima de 182 km por hora. Mas, de novo, é um carro que tem agradado o seu público. Câmbio automático, epicíclico, de 6 marchas, do fornecedor Aisin, que funciona perfeitamente, muito bem casado para essa potência do motor, para o peso do carro. Então, ou seja, a integração de tudo isso, ela acaba sendo uma integração bem agradável. A traseira eu acho até mais simpática do que a dianteira. Essa lanterna aqui semi-envolvente, quadrada, ela até já ficou bem caracterizada, porque no recente lançamento do Renault Duster, todo mundo comparou a nova lanterna do Duster com essa lanterna do Renegade, né? Esse defletor de teto aqui dá um charme a mais no carro.
No para-choque traseiro, também pintado em preto como o dianteiro, ângulo de saída de 32 graus. Né? A abertura é a abertura tradicional, ou seja, não tem nada de novo. Mola a gás. Vamos ver como é que é o conforto no banco traseiro, fazer a avaliação tradicional do AE. O banco do motorista está ajustado para a minha posição de dirigir, 1,81 m. Ele tem um espaço que eu diria limitado. Eu acho que precisaria de uma ajudinha do motorista aqui, puxar o banco um pouquinho para frente para dar mais conforto. O que eu vejo mais aqui, além do espaço para as pernas que é limitado, o ângulo do encosto traseiro ele é bem em pé, ou seja, acaba te dando uma sensação de você estar muito forçado para frente. O assoalho é alto, tem pouco apoio para a perna, na parte da coxa aqui no banco. Um carro para 2 adultos aqui atrás, ou 2 adolescentes, 3 crianças, estaria de bom tamanho. Alça no teto nas 3 posições. Na dianteira, do lado do motorista, a gente vê um porta-óculos, coisa que eu acho muito útil. Acho que todos os carros deveriam ter isso daí para facilitar a vida, a versatilidade. Temos uma saída ou uma conexão USB aqui na extensão do console, mas não temos saída de ar climatizado para trás. O encosto de cabeça do banco dianteiro, ele é separado. Para mim ele é um pouco desproporcional em termos de tamanho em relação ao encosto de cabeça com o encosto do banco, mas ele permite uma boa visibilidade de quem vai aqui atrás, assim como o teto de cor clara também dá uma sensação de maior espaço no carro, apesar de todo o estofamento ser em cor escura. Complementando essa parte de versatilidade e bancos, eu achei bacana isso aqui, ó. É um porta-luvas, porta-mapas, porta-tudo aí, bem bacana, bem criativo. Vamos até o posto para olhar o carro por baixo e fazer a nossa avaliação tradicional. Bom, fazendo a nossa revisão embaixo do carro, o que a gente já vê de saída? Nós temos 29 graus de ângulo de entrada. Vê que isso funciona muito bem, porque esse pequeno defletor que tem aqui na frente, ele não está nem raspado, nem danificado, apesar da alta quilometragem que tem o carro. Temos um fechamento da parte de motor e câmbio. É um fechamento em plástico, ou seja, é mais para proteger contra impurezas e não uma resistência mecânica. A suspensão dianteira está toda ancorada aqui num sub-chassi, que ele vem aqui, tem um formato meio que em U aqui. Braços de controle inferior são estampados do tipo simples. É uma parede simples, mas de uma boa espessura. Suspensão dianteira é MacPherson. Freio dianteiro a disco ventilado. Na traseira é disco também, porém disco sólido, não ventilado. Andando pelo carro, a gente já vê um fechamento aqui dos 2 lados do assoalho. Isso certamente é para proteção dessas linhas, tanto de freio quanto de combustível, mas mais do que isso também é para melhorar um pouco a aerodinâmica, fazer com que o fluxo de ar seja um pouco mais laminar,
melhorando assim a eficiência do carro. Como o consumo do carro não é lá grande coisa, qual foi a estratégia da Jeep, dos engenheiros da Jeep? Foi fazer um tanque de 60 litros. É um tanque plástico, como praticamente todos os tanques são hoje em dia. A suspensão traseira, ela tem um outro subchassis, também onde ancora esses dois braços inferiores. Temos um braço longitudinal aqui e a construção da suspensão ela passa a ser uma suspensão que a gente podemos chamar de MacPherson, porque o amortecedor tem um suporte superior e a mola está em volta do amortecedor. Na pinça de freio, a gente vê o atuador elétrico do freio de estacionamento, que funciona também como assistente de partidas em rampa. E como vocês sabem, o Renegade tem a versão 4x4. Então, a gente vê que na manga de eixo tem aqui uma tampa fechada, aonde no carro 4x4 entra a semi-árvore da tração traseira. O porta-mala tem 320 litros. Vamos aproveitar, estamos aqui na Parada Madeiro, e usar 3 caixas deles aqui para ver se cabem as 3 caixas. Uma coube bem, a segunda também, a terceira, a terceira não cabe, ou seja, são 2 caixas e 3/4 talvez. Bom, agora que já avaliamos o carro por baixo, o porta-mala, vamos dar uma volta com o carro. Chegando de volta na Estrada dos Romeiros, dando uma geral no visual do interior do Renegade, nessa versão Longitude, acho que ele é muito bem acabado. Eu tinha uma impressão de carros da Jeep, da Fiat, ou em geral da FCA, de serem um acabamento muito espartano. E nesse Jeep me surpreendeu positivamente. São materiais de boa qualidade, muito bem integrados. A gente olha todos as frestas, tudo mais, revestimento do volante de direção, o próprio couro sintético, né, do banco. Dirigindo o carro, a primeira coisa que me chamou a atenção é a direção. A direção, o esforço dela estaticamente para fazer manobras é um pouco pesado, vamos falar assim, um pouco mais pesado do que eu gostaria, ou um pouco mais pesado do que a gente vê nos outros competidores desse segmento. Já no dinâmico, a gente percebe que há uma progressão do esforço de direção. Essa progressão ela é boa, porém o que falta é uma melhor definição do centro da caixa de direção. Aqui você vem andando, principalmente nesse trecho que nós viemos aí na Castelo Branco, o centro é mal definido, digamos assim. Isso, em viagens longas, acaba cansando um pouco mais. Talvez a Jeep deveria repensar isso para os próximos desenvolvimentos deles. E concluindo a parte de direção, o retorno em trânsito de cidade é bom. E aqui nas curvas da Estrada dos Romeiros, a gente vê também que tem bastante precisão na condução. Então, a única ressalva é realmente com relação ao esforço estático e essa sensação de centragem. Chegando aqui nessa subida, vamos fazer uma saída para ver como que é o nível de ruído interno, nível de vibração. Então estamos aqui em drive
E vamos acelerar e vamos sair. Praticamente o controle de tração não atuou. É que o carro ele vai bem até 6.300, 6.200, faz a troca de marcha, nenhuma vibração incômoda, olha, surpreende até. O ruído do motor é um pouco mais sentido, talvez falte um pouco mais de isolação na parte dianteira, no capô, ou até mesmo uma capa sobre o motor para isolar um pouco mais o ruído. Os freios aqui são bem eficientes, a modulação do pedal de freio, força versus desaceleração, é bem agradável, não deixa o carro ficar cansativo. E vamos passar na lombada que colocaram aqui no nosso trecho de avaliação. Não dá espaço para o carro da frente. Vamos passar aqui a 30 por hora. É normal. Não tem nenhuma interferência. A entrada do batente de compressão da suspensão é dentro do esperado. De novo, novamente, é que o batente ele entra, mas sem ser incômodo. Em termos de comportamento dinâmico da suspensão, você vê que a barra anti-rolagem dianteira e traseira, elas trabalham bem, fazem bem o seu papel. A rolagem da carroceria não é exagerada. Uma coisa, os pneus têm uma característica interessante. A Jeep adotou duas pressões para esses pneus aqui: 32 libras para uso normal e maior conforto, ou 38 para melhor economia de combustível. Porém, quando você coloca 38 libras nos pneus, ela acaba ficando, o nível de ruído de rolagem aumenta muito. Eu preferi seguir rodando com 32 libras. Com isso, o consumo de combustível de Campinas até aqui na região da Estrada dos Romeiros, vindo dentro dos limites, carro abastecido com álcool, ele fez uma média de 9 km por litro. Lá dentro da faixa de consumo que esse carro está homologado junto ao Inmetro. Movimentação, ela é bem paralela, bem agradável, você não sente a traseira trabalhando mais do que a dianteira. Então, com esses detalhes a gente vai vendo por que esse carro é realmente um dos mais vendidos, ou o mais vendido na categoria SUV compacto. Internamente, o que mais que a gente vê? O painel de instrumentos, aqui o quadro de instrumentos, ele tem um grafismo bacana, vê que a faixa vermelha normalmente do contagiros foi substituído por uma mescla laranja. A central multimídia segue o mesmo padrão. Vamos colocar aqui no menu todos esses botões com esse grafismo laranja, combina bastante. O Apple CarPlay também ligado através de cabo, como era a maioria dos carros. Daqui para frente nós vamos começar a ver cada dia mais carros com Apple CarPlay funcionando sem cabo. O sistema de ar-condicionado, ele tem duas zonas de conforto, então você pode ajustar temperatura tanto do lado esquerdo como do lado direito,
E com outro detalhe, ou você pode usar esses botões que são mecânicos aqui, ou você pode, através da central multimídia, selecionar aqui climatização e fazer o ajuste de temperatura, velocidade, de ventilador e tudo mais. E o que eu acho agradável é o fluxo de ar nesses difusores do painel. Ele não é um fluxo que incomoda os ocupantes aqui do passageiro, do banco dianteiro. Ele é bem agradável e o conforto térmico da cabine como um todo também é muito bom. O volante é multifuncional, a gente tem o controle de velocidade de cruzeiro e o bacana, ele passa a ter, ele tem aqui as borboletas atrás do volante para fazermos as trocas de marcha. Então, tanto você pode usar as borboletas ou puxar a alavanca para a esquerda e para frente a gente reduz marcha e para trás sobe-se marcha. Bom, já conhecemos um carro que eu particularmente não conhecia andando fora de um campo de provas. Existe muita especulação de que a Jeep deve vir com outro motor ainda no segundo semestre de 2020 para este carro. Seria bem-vindo, porque realmente ele está ficando para trás dos novos carros que foram lançados recentemente, que é o Chevrolet Tracker, o Volkswagen T-Cross e até mesmo o Volkswagen Nivus. Nesse segmento é uma competição bem acirrada, é o segmento que mais cresce no Brasil e talvez no mundo. Então tenho certeza que logo a Jeep deve vir com alguma atualização neste carro. Vamos aguardar. Enquanto não vem, eu digo, é um carro de bom nível para o tipo de usuário que gosta desse tipo de carro. Estaria muito bem servido. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se tiver algum comentário, deixe para a gente. No site você encontra ficha técnica, lista de equipamentos e mais alguns detalhes em toda a matéria que está escrita e algumas fotos também. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.